Boa noite. Voltamos com a frente 3 agora. Primeira pergunta. Como se define poluição? O que é poluição? Já gostei que o pessoal falou. Um desequilíbrio. A deterioração do ambiente, um desequilíbrio ambiental. A poluição necessariamente, um poluente, por exemplo, necessariamente é alguma coisa que não deveria estar lá, mas está? Poluição visual, auditiva, lindo. Muito bom lembrar disso, né? No ano passado tiveram redações de vestibular, mais de uma que falava sobre poluição visual e auditiva, que causa impacto ambiental, excesso. Então é muito interessante porque geralmente quando você fala em poluição, é fácil caracterizar poluição por mercúrio, poluição por radiação, né? Poluição por metais pesados. Por quê? Porque são substâncias que não deveriam estar lá, mas estão, né? Gostei de uma frase aqui, ó. É alguma coisa nova que está lá? Não necessariamente. A natureza cuida de suas poluições. Também gostei disso. Por quê? Porque um poluente pode ser algo que já esteja lá. Tipo, CO2 é poluente, desde que ele cause um desequilíbrio naquele ambiente, né? Então, CO2 é um gás poluente quando causa desequilíbrio. Porque é normal ter CO2 na atmosfera? Sim, a gente precisa do CO2 na atmosfera. Então, poluente é necessariamente ruim? Sim, porque a gente vai considerar poluente, poluição, a partir do momento que começa o desequilíbrio, tá? Começa o desequilíbrio. Quer ver um exemplo? Você já esteve perto de um manguezal? Já foi num mangue? Caçar caranguejo e conversar com o urubu? Então, quando você vai num mangue, né, a gente tem um manguezal quando você desce a serra pela Anchieta, tem um manguezal aqui Cubatão. E quando você passa lá é um cheiro horrível. Eu, toda vez que fui num manguezal preservado, num manguezal não poluído, eu não senti cheiro ruim. Tem um cheiro característico, mas não é forte o suficiente para falar, nossa, que cheiro ruim. Agora, quando você vai num mangue de uma região urbana, por exemplo, ele tem cheiro ruim. Por quê? O manguezal, ele tem muita matéria orgânica e muita matéria orgânica em decomposição. Então, existem muitos decompositores naquele ambiente. O que o pessoal que mora perto faz, então? Eu jogo o lixo orgânico. E aí, o que acontece com as bactérias? Elas aumentam o processo de decomposição. Por isso fica um cheiro forte, um cheiro característico, porque alguém percebeu que o lixo orgânico sofre decomposição mais rápida quando no mangue. Mas esse excesso de lixo, porque não pode ser um depósito de lixo, esse excesso de lixo nessa região causa um desequilíbrio, né? Por exemplo, eu falei aqui matéria orgânica, né? Matéria orgânica, tipo, cocô na água. O cocô no ambiente, o cocô na água, ele é um poluente? Matéria orgânica, cocô é poluição? Sim, depende. Eu gostei do depende, não gostei do sim. Ele passa a ser poluição quando causa desequilíbrio, né? Até se não for de outro animal. Isso depende da concentração e tudo mais. Oh, se o cocô fosse poluição só por ser poluição, essa vai ficar gravada. O peixe saía da água para cagar, mano. Né? Então não. Então, ele não ia fazer suas fezes no próprio ambiente. Então, assim, o cocô é poluição? Depende. A partir do momento, ai que horror, a partir do momento que causa um desequilíbrio, a gente considera poluição, tá? Independente da substância ser gerada pelo homem, ser da própria natureza, causou desequilíbrio, a gente considera poluição, tá?
Então, poluentes são substâncias que causam desequilíbrio. Eu vou dividir em 3 categorias: solo, água e ar. Ó. Ah, não é nada, foi mó legal essa frase. Eles nunca mais vão esquecer. Qual das 3, solo, água ou ar, você acha pior? Eu vou falar sério, não tem uma resposta para isso, tá? Mas o pessoal fala, solo, água e ar, qual você acha pior? Lógico, uns vão falar solo, outro água, outro ar, legal. Mas se a gente fosse considerar mesmo a pior, sabia que é a do solo? A do solo é a pior. Porque a água e o ar sofrem diluição. Solo não. Né? Não é nem a questão de ele jogar para o ar e tudo mais. Um ambiente terrestre, aqui ó, uma faixa de metro quadrado do planeta poluída e indisponível, ela vai ser indisponível para sempre. Né? É o que acontece, por exemplo, com uma produção de energia radioativa. Então, você tem lá uma estação radioativa, aquele ambiente ele vai ser prejudicado para sempre. Quando vence o período de vida daquela usina, né, radioativa, simplesmente se concreta tudo e põe uma cerca em volta, acabou. Né? Então, você tem um ambiente que foi perdido para sempre. Né? Fizeram a referência aqui comigo sobre o Mar Morto. O Mar Morto, ele foi decorrente não de um processo de poluição, mas ele foi decorrente por um processo de evaporação da água. Né? Uma mudança geológica fez com que um braço de mar ficasse isolado, e aí, por evaporação, você tem um aumento da concentração de sal. Né? Então, hoje morto porque ele é altamente concentrado. Agora, foi alguém que colocou o sal lá? Não, foi um evento geológico, tá? Um evento geológico. Então, a gente nem considera a poluição. Agora, das 3, solo, água e ar sofrem diluição. Mais no ar, menos na água e muito menos no solo, tá? Então, um grande problema que a gente tem no solo é a questão do lixo, tá? E em todos os ambientes nós temos os poluentes, metais pesados, substância radioativa, os adubos, os praguicidas em spray ou não, porque são substâncias acumulativas, tá? Eu falei isso na aula de cadeia alimentar, não sei se você lembra. É um processo chamado de magnificação trófica. Magnificação trófica, tá? Então, a poluição necessariamente deve provir da ação humana ou existem casos de poluição natural? O Mar Morto seria um exemplo, talvez, de poluição natural, um processo de evaporação da água e acúmulo de sal, impossibilitando a vida naquela região. A gente pode pensar, quer ver? Em processo natural, um evento, um vulcanismo, um evento de vulcão, liberando cinzas no ambiente, causando um desequilíbrio naquela região. Tá? Então, as cinzas, o CO2, são poluentes porque causaram desequilíbrio, mas não tem necessariamente a participação humana. Tá? Então, ó, o que era magnificação trófica? São substâncias, magnificação, que vão aumentando ao longo dos níveis tróficos. Né? Por exemplo, um metal pesado, uma radiação, ou essas substâncias aqui, acumulativas, todas elas, tá? Tem lá, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Vamos supor que o produtor tem X substâncias. O consumidor 1 comeu 2 produtores. Se ela sofre a acumulação, esse consumidor 1 tem 2x substâncias. Um peixinho, por exemplo. Esse peixão comeu 3 peixinhos. Então, o peixão tem 6x substâncias.
Você foi lá e comeu 2 peixinhos na forma aí de salmão em comida japonesa e agora você tem 12x toxinas, né? Então, o processo de magnificação trófica vai acumular nos tecidos dos seres vivos, né, dos animais, dos seres vivos, a substância poluente, tá? Que geralmente são metais pesados, substâncias radioativas, tá? Você tem o uso de adubos e praguicidas também. Mas vamos lá. Do solo, o grande problema, a grande questão aqui é o lixo. O que fazer com o lixo? Isso aqui que a gente está vendo é um famoso lixão, que tecnicamente era para ser extinto do país há alguns anos. Eu nem lembro mais de tantas vezes ou tanto tempo que isso aconteceu. Se estabeleceu a primeira vez que a partir dos anos 2000 é proibido você colocar lixo a céu aberto. Ó, tem o chão, aí eu venho aqui e simplesmente deposito o lixo. Não posso ter lixo a céu aberto. Por quê? Porque eu vou acumular aqui sujeira que vai atrair insetos, eu tenho aqui contaminação de lençóis freáticos, né? Fora a questão do mau cheiro e tudo mais. Aí estabeleceram uma data, ó, são tantos anos. Quando chegou naquela data, falaram, algumas cidades não conseguiram, vamos protelar essa data. Aí passou um tempo, mas ainda não consegui. Então faz desde os anos 2000, 2001, 2002, que a cada vez que dá esse prazo se estende, dá o prazo, estende, dá o prazo, estende, e ninguém bateu o martelo sobre como resolver isso, tá? Agora, como é que eu resolvo o lixão? Como é que eu evito isso? Qual que seria a melhor forma? Eu não estou discutindo aqui que a gente tem que aumentar a reciclagem nem nada disso. Estou falando, ó, já tem o problema, já tem o lixo. Tudo bem, se eu reciclar, se eu reutilizar os 3 R's lá da ecologia, né? Se eu usar menos, se eu for mais responsável e tudo mais. Mas não é o caso, já tem o lixo aqui, tá? A gente faz assim, um aterro sanitário. Então aqui na região de São Bernardo tem aterro sanitário, 100% do lixo domiciliar vai para aterro, Santo André também, a região do ABC como um todo é muito boa nisso, né? Nós temos altos índices de IDH na nossa região, porque trabalhamos bem a questão do lixo. Então olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que impermeabilizar o solo, primeira coisa, ó. Uma manta impermeável, tá? Aí eu vou colocar alguns canos de drenagem aqui, né? Para que, por exemplo, vai chover aqui em cima, esse líquido, né, o chorume, ele seja coletado. Aí eu ponho o lixo, faço aqui a camada de lixo, né, tem mais uma manta de impermeabilização, ó, dá para ver aqui a mantinha, e aí eu coloco uns canos na vertical agora. Para quê? Para que eu consiga drenar os gases, né, porque o gás do lixo também é tóxico no ambiente, e parte desse gás ele também é incinerável, né? Ele pode ser usado como fonte de calor. São as usinas termoelétricas, por exemplo. Eu acho que em São Bernardo tem uma termoelétrica ligada a um aterro sanitário. O gás metano que sai do processo de decomposição passa por ali, né? O Caio comentou, né? Uma das medidas educativas em separar o lixo e tudo mais. Mas sabe, eu não tenho jeito, eu tenho que falar. Eu acho que o que rege o que a gente faz, né, o que rege a produção do lixo e tudo mais, é nossa escolha, é o nosso padrão de consumo. Você quer ver uma coisa? Vou até pegar. Tem aqui, ó. Vamos lá, aula de laboratório. Tocou até o alarme aqui, ó. Você tem o lixo. Aqui é o lixo. Esse aqui é o lixo de casa. Vou tirar aqui, ó. Tá aqui o lixo de casa, né? É um lixo, na hora que você lê aqui, ó, made in China, né?
como muitas coisas que nós importamos, né? Você pisa aqui, levanta e tem um cestinho. Sabe para que existe esse cestinho? Para você não colocar plastiquinho no lixo. Não é para você colocar saco de lixo, não é para você colocar saco plástico. É para eu pegar esse negocinho, tem até uma alcinha, ó. Pegar esse negócio aqui, encher de lixo e jogar numa lixeira e voltar para minha casa, passar uma água com cândida, né, para não ficar fedido, e reutilizar. Mas eu duvido que alguém faça isso. Não é? Nem aqui em casa. Aqui em casa só faz isso quando eu estou cuidando disso. Eu falo assim, não, pode deixar que o lixo é comigo. Aí eu tomo bronca. Mas você não põe saquinho no lixo? Não, porque não é para pôr. Não é? Mas aí eu sou voto vencido. E aí se coloca um saquinho. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Eu pego esse lixo e jogo aqui, aí gera um saquinho de lixo. Aí eu vou na lixeira maior de casa e jogo esse saquinho dentro de outro saco de lixo. Aí eu pego esse sacão de lixo, que está cheio de saquinho de lixo lá dentro, levo para a lixeira do condomínio e jogo dentro de um outro saco de lixo. Aí eu passo o caminhão de lixo e levo embora. Ó, lixo do banheiro, basicamente papel higiênico, se decompõe no ambiente em dias. Nem sei, 2 dias, menos que isso. O plástico, se não for biodegradável e tudo mais, se decompõe em 50 anos. Eu estou pondo um plástico, o saquinho de 3 dias, 2 dias está aqui. Mas agora tem 50 anos. Aí eu ponho dentro de outro 50 anos. Ponho dentro de outro 50 anos. Não é? Então isso é bizarro o que a gente faz. Não é? Eu nunca vou esquecer o dia que eu passei aí num posto de gasolina e comprei um Hot Pocket para comer. Tá com fome, sem almoçar, tal, passei ali daquelas lojinhas MPM e peguei um Hot Pocket. Cara, veio um plástico. Aí você abre o plástico, tem uma caixinha. Aí você abre a caixinha, tem um lanche dentro de um plástico. Pô, precisa gerar tanto lixo assim? Né? Então, o lixo, a gente produz muito lixo. E lógico, você tem um certo padrão de consumo que, em termos, te permite escolher o que está fazendo. Né? Eu nunca mais comprei um Hot Pocket. Eu sempre falo isso. Falei isso semana passada, né? Lá em Santo André. Foi em Santo André, na sexta-feira. E aí falaram assim, professor, mas o Hot Pocket agora não tem mais tudo isso de saquinho. Eu falei, ufa, até que enfim. Né? Então, o problema não é o gerar lixo, parte de separação do que é orgânico do reciclável também, né, para você melhorar os processos. Me parece que o Japão possui usinas para tratar os lixos, começando com separação e depois incineração. Há aproveitamento de diversos rejeitos, isso, né? Tem muitos exemplos que tem por aí. Sim, eu fui no mercado outro dia, tinha banana cortada sem casca dentro de uma bandejinha de isopor com plástico, cara. Meu, banana. A banana é uma fruta que tem o melhor, como fala, a melhor embalagem que tem. Aí tem a bananinha cortadinha dentro de um plástico. Mas se tem lá é porque alguém consome. Não é? Economia circular é uma coisa interessante, já vi sobre isso, né? Porque você compra em grande quantidade, né? E você divide em menores quantidades e você não embala, né? Você perde a parte da embalagem, a parte secundária. Aqui, ó, vamos ver. Eu estava formulando uma ideia para não usar saco plástico no transporte e armazenagem primários de lixo, usando papelão. Pensei em maneiras de baratear o custo desse substrato da celulose, podendo até reciclar após o uso. Legal. O único desafio para entregar um relatório de viabilidade desse projeto é um impermeabilizador orgânico e degradável para que a água não amoleça a estrutura da caixa. Eu vou mais longe ainda. Sabe aquela caixa de pizza que é de papelão e você compra? E você vai lá no seu prédio e põe na parte de reciclável? Ela não é reciclável porque ela está suja. Sabia? Né? Então, tem lá dentro da reciclagem algumas coisas que ainda não são recicladas, né? Não são recicláveis. Mas
né? Eu acho que o trabalho é interessante, né? O trabalho de formiguinha, de você falar e tudo mais é interessante. E a gente não percebeu, porque tem vários fatores, do econômico ao social, que a gente ainda não percebeu o poder de compra e de escolha que a gente tem, né? Nós somos um mercado consumidor voraz, a gente consome, 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 porque tem escassez e aí o pessoal acessa e quer consumir. Agora, o padrão de consumo rege a produção. Tipo, se você não comprar, o cara não vai fazer, né? Isso, né? A embalagem suja não pode colocar, perfeito. Então, embalagem de papel, legal, o papel é reciclável mais rápido do que o plástico, né? Muito bom isso. Como é que é? Caixinha de leite, suco, essas coisas, eu ouvi dizer que não é reciclável também por ter várias camadas. Ela é reciclável, só que tem um problema. A parte interna dela é metalizada, né? Tudo que é metalizado, até tipo o papel de bolacha, de biscoito lá, que é metalizado por dentro, para você reciclar precisa de um forno especial. Essas marmitinhas de alumínio também, tá? Elas são recicláveis, mas não é qualquer lugar que faz. E aí, o que que esses caras fazem? Ele recicla o alumínio, por exemplo, e vende. Só que aí ele tem que comprar esse lixo para reciclar e é pouca oferta, né? Então ainda é um processo que vai se desenvolver. É um forno chamado forno de plasma, tá? Depende, né? Depende do material. Reciclar é mais caro do que fazer um novo. Exatamente. Mas não é tão geral assim. Tem algumas substâncias assim, outras não. Se eu não me engano agora, como tem esse forno especial para embalagem metalizada de alumínio, a extração do alumínio, né, é mais barata do que a reciclagem do alumínio. Então, isopor, por exemplo, até onde eu sei, não é reciclável. Eu acho que você consegue fazer uma transformação com o material, ele deixa de ser isopor, né? Não tenho certeza agora. As tecnologias avançam muito. Então, queridos, voltando, né? Você vai fazendo aqui no aterro sanitário, que é a melhor forma de lidar com lixo orgânico, né? Tirando aquele lixo hospitalar que vai para incinerador e tudo mais, porque tem risco de contaminação biológica, né? Então, aqui você vai fazendo sanduíche, 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 pode chegar até 100 metros de altura, né? E no final você vai esperar essa matéria orgânica se decompor, se misturar um solo que vai ser adubado tecnicamente, né? Você pode usar esse metro quadrado em cima. Aqui no caso a ideia é de se fazer um parque em cima, né? Então é muito melhor fazer isso do que um lixão, né? Você tem aqui a impermeabilização do solo, a drenagem dos gases tóxicos, tá? Então tudo isso acaba se resolvendo. Água salgada, porque agora a poluição da água eu vou dividir nos dois grupos, né? Água doce e água salgada. Ó, a água salgada tem muita água e é muito diluído, né? Então, questão de metais pesados, a questão do esgoto, por exemplo, é muito facilmente processada. Vale a pena alguns comentários, né? Por exemplo, no litoral aqui, do litoral de Santos, por exemplo, né? Acho que o Bertioga também, você tem os emissários submarinos. O que é um emissário? Emissário emite. Um emissário submarino emite o esgoto alguns metros, centenas de metros depois da praia. Tudo bem? Aí o que acontece? Ele vai sair lá, o filme do Nemo, que ele cai no esgoto e sai no ar. Aí ele vai lá, vai sofrer diluição, tudo mais, tem lá os seus decompositores e beleza. A gente percebe que isso tem um certo limite quando você vai para esses locais que tem emissário submarino nas férias e tem um monte de gente lá. Você quase quintuplica a população da cidade. E aí você tem muitos casos de viroses, de infecções digestórias. Pode ser por alguma coisa que você comeu? Pode. Não estou falando que não. Mas pode ser um gole d'água que você teve lá quando tomou um caldo. Né? Agora, se fosse enumerar o pior problema da água salgada, seria o derramamento de petróleo. Tá?
Isopor, ó, até onde eu tenho de informação, o isopor ele não é reciclável. Tipo, o isopor não volta a ser isopor, tá? Então, o isopor ele é transformado em outras substâncias. Até onde eu sei. Eu vou até pesquisar, ver se já tem alguma tecnologia nova, tá? Mas é uma questão do plástico expandido, ele muda a configuração. O Canal 1 em Santos tem um emissário, em cima dele é um parque. Isso, muito legal lá. É muito bacana. Questão do petróleo. Ó, o petróleo, além de causar morte direta dos organismos, tá? Porque, por exemplo, essa ave ela foi resgatada com o corpo todo cheio de petróleo. As aves têm a glândula uropígea, né, uropigiana, que impermeabiliza para a água, mas é um óleo. Então ela gruda nas penas, porque o óleo reage com óleo, né? E acaba matando esse bichinho de calor, de frio, porque as penas perdem a sua função. Olha lá, alguém buscou a informação do isopor. Pode ser reciclado de 3 formas. Mecânica, transforma o produto em matéria orgânica, em matéria-prima para outros. O poliestireno, para recuperação de energia. Reciclagem química, reutiliza o plástico para produzir gases e óleos. Né? Aí, muito bom, muito obrigado. É aquilo que eu comentei, a reciclagem gera um material diferente. Não é tipo alumínio, que você recicla e volta a ser alumínio. Muito obrigado pela informação. Tá? Então, as aves sofrem muito. Outros animais que sofrem muito com a poluição de petróleo são os que precisam respirar na superfície. Então, os mamíferos marinhos, tartarugas marinhas, porque vão morrer sufocadas. Tipo, o golfinho ele não olha para cima e fala, nossa, tem petróleo, melhor não respirar aqui. Né? Que já foi fala, né, de algum ministro aí que o peixe desvia do óleo. Não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro quando começaram a aparecer aqueles óleos nas praias do litoral nordeste, né? Então ele não sabe. Então o golfinho ele nada à superfície, o nariz dele está aqui em cima, o espiráculo. Para que ele sempre sente a diferença de água e ar, ele solta, né, a água e puxa o ar e afunda. Só que, né, o óleo é menos denso do que a água. Então ele não sabe que não é ar, ele sabe que é alguma coisa menos densa. Então, na hora que ele chega nessa interface água e óleo, ele solta a água, puxa o óleo e morre afogado. Né? Então, são comunidades muito afetadas diretamente. Outras comunidades, a mancha de óleo fica na superfície, é escura, absorve a luminosidade que não chega para os caras que estão lá embaixo. Tá? Então, você tem alteração dos recifes de coral, porque diminui a produção fotossintética. Esse é um outro fator. Tá? Agora, como cada vez menor, né, a chance da gente ter problemas com petróleo, né, ou era na extração ou no transporte, né? Então, um barco que perdeu pedaço, né? Um barco lá que teve um problema, enfim, ou na extração. O último grande número, né, em volume de derramamento de petróleo que existiu foi na costa do México, não, no Golfo do México, na costa ali da Flórida, e você teve lá um problema na extração, né? Porque uma coisa que ninguém pensa, como é que se extrai petróleo? Eu faço um furo e puxo o petróleo. Não é puro, né? É o petróleo que eu vou puxar. Né? É um tipo de que vai passar por processos depois. Só que a hora que eu faço isso, eu tenho que pôr alguma coisa no lugar do que eu tirei. Porque senão você tem o colapso do terreno. Então, geralmente se injeta água, gás carbônico. Então, você tem vias de extração e injeção para manter, né, o terreno sem o colapso. E nesse problema o que aconteceu foi, houve um colapso da estrutura, isso, a injeção de água e CO2, e isso acabou levando à fragmentação e ao vazamento, extravasamento do petróleo, lá de grandes profundidades. Então demorou para aparecer e quando apareceu, apareceu em muito volume. Tá? Agora, num transporte, por exemplo, como uma parte, alguns tipos de petróleo ficam na superfície, você pode fazer, né,
uma contenção, né, com cordões de contenção e tudo mais, e outro barco puxar de volta, né? Isso, ó, também você tem a questão da injeção para fazer o óleo, né, sair lá, o óleo bruto, porque talvez, às vezes, não tem pressão suficiente, né? Então, muito bom, muito obrigado, Rogério. Né? E tá aí, né? O problema do petróleo é o pior da água salgada. Se o do solo é o lixo, da água salgada é o petróleo. A gente combina, na semana que vem a gente fala sobre a água doce e o ar, tá? E ó, de novo, deixo como atividade para você, se você puder, assista o documentário que eu falei, vou pôr o nome aqui de novo, acho que está gravado aqui. Isso, tá? Lá no Netflix. Desculpa ter me empolgado aqui,